Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Olá, seja bem-vindo à nossa aula de redação. Meu nome é Daniele Gasparini e hoje vamos falar um pouquinho sobre a temida redação. É isso mesmo, temida. Por quê? Os alunos costumam ignorar essa matéria, porém, ela é um ponto fundamental para a sua aprovação dentro de um concurso público. E vocês podem ver isso pelas bancas organizadoras. Atualmente, quase nenhuma banca deixa de colocar a redação dentro ali do seu conteúdo programático. Então, assim como as demais matérias, a redação, ela também deve ser estudada, né, para você ter um bom desempenho ali durante a sua prova, durante a sua aprovação. Então, hoje, o que nós vamos trabalhar? Iremos falar um pouquinho sobre os aspectos gerais relacionados à prova discursiva. Então, quando nós falamos em relação à redação para concurso público, o texto que predomina é o texto dissertativo. Nós temos diversas tipologias textuais dentro aí da parte de redação. Porém, dentro de concurso público, o que predomina é o texto dissertativo. E esse texto, ele é dividido em dois grandes grupos. Então, vamos analisar aqui. Então, nós temos o texto dissertativo. Dentro desse texto dissertativo, ele se subdivide em dois grandes grupos. Nós temos o texto dissertativo expositivo e o texto dissertativo argumentativo. A diferença entre eles está apenas em relação ao conteúdo, porque a parte estrutural, a organização do texto é a mesma. Nós vamos analisar aqui daqui a pouco, passo a passo sobre isso. Então, como saber qual texto eu vou utilizar no meu concurso? Isso vai ser determinado pela banca na hora do edital. Então, lá no edital, a banca ela já traz qual estilo textual vai predominar ali durante a prova. Geralmente, as bancas, principalmente CESP, ela gosta de trabalhar com texto expositivo, mas isso não é uma regra. E as bancas, as demais bancas, FCC, VUNESP, essas outras bancas que fazem concursos menores, geralmente ela trabalha com estilo de texto argumentativo. Então, tudo vai depender ali no momento do edital. E lá no momento da prova, no cabeçalho lá que vem nas orientações, também vai estar expresso qual vai ser a tipologia que vai predominar naquele concurso. Então, quando nós falamos em texto expositivo, qual que é a diferença entre eles? O texto expositivo já está no nome. É um texto que expõe informações. Então, aqui dentro do texto expositivo, eu vou trazer o quê? Eu vou trazer informações
a respeito de um assunto. Aqui, diferentemente do texto argumentativo, eu não preciso trazer um posicionamento. Eu trago informações a respeito de um determinado assunto. Já aqui no texto argumentativo, também está no nome. Você vai argumentar, você vai defender aqui uma tese. Defender uma tese. E o que é defender uma tese? É defender um posicionamento a respeito de um determinado assunto. Então, a diferença básica entre eles é que no expositivo você expõe informações, você traz informações a respeito de determinado assunto, e no argumentativo você também traz informações. Porém, além das informações, você também vai defender uma tese, um posicionamento. Então, geralmente, o texto argumentativo, ele vai trazer questões sociais, temas atuais, que envolvem uma discussão muito grande para que o aluno defenda esse ponto de vista a respeito desse determinado assunto. Então, a principal diferença entre eles está no conteúdo apresentado. Porém, quando nós falamos em relação à estrutura textual, tanto o texto expositivo quanto o texto argumentativo, ele precisa ter 3 partes. Então, ó, em relação à estrutura, ele precisa de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. Então, essas 3 partes compõem, tanto o texto expositivo quanto o texto argumentativo. Então, a estrutura de construção dos textos é a mesma. Eles precisam de uma introdução, que é um parágrafo de apresentação do assunto. Eles precisam de um desenvolvimento, que é a parte onde você vai explicar o que você comentou ali na introdução, e de uma conclusão, que seria o fechamento das ideias apresentadas ao longo do texto. Então, em relação à estrutura, os 2 textos possuem a mesma estrutura. Porém, o que diferencia um do outro é em relação apenas ao conteúdo. Então, agora, vamos analisar quais são os aspectos gerais que compõem esses textos. O que eu preciso me preocupar na hora de escrever um texto que vai ser avaliado ali pelo corretor. Então, vamos colocar aqui sobre a apresentação do texto. Então, em relação à apresentação do texto, o primeiro aspecto que nós vamos falar é em relação à letra. A letra dentro de uma redação, ela não precisa ser uma letra perfeita, ela precisa ser uma letra legível, capaz ali de fazer com que o corretor compreenda o que foi colocado, o que foi inserido ali naquela estrutura textual. Então, a letra, ela está ligada à legibilidade. Então, você pode fazer, por exemplo, letra cursiva. Então, vamos colocar ali, ó. A sociedade atual. Você pode trabalhar letras de forma? Pode. Vamos colocar aqui, ó. Opa, desculpa. Vamos só apagar aqui. A sociedade atual. Você pode misturar as letras? Você também pode. Por exemplo, vamos supor que você vai falar sobre Constituição. Você pode colocar Constituição. Então, você pode misturar as letras, porque perceba aqui, ó. Aqui eu tenho a letra de forma, aqui eu tenho a letra cursiva. Então, os 3 tipos de letra são permitidos dentro do texto. Porém, o que você tem que se atentar quando fala em letra de forma é a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, você está escrevendo lá
sobre a Constituição. Então, você vai colocar a Constituição e continua, tá? Então, eu preciso fazer a diferença entre maiúsculas e minúsculas, porque esse é o grande erro. Muitos alunos, o que eles fazem? Eles escrevem, às vezes, ali com a letra de forma e eles acabam não diferenciando maiúsculas de minúsculas. E isso é um erro, porque está lá expresso dentro do edital que essa é uma das características avaliadas ali pelo corretor. E além disso, o que eu quero também chamar a atenção em relação à legibilidade? Muitas vezes o aluno pensa assim, é só um errinho ali gramatical, não vai descontar muitos pontos. Porém, se a sua letra não for legível e o corretor não conseguir distinguir o que está escrito ali naquela estrutura, além de perder o ponto gramatical, você perde ponto em argumentação textual, ou seja, dentro do conteúdo. E por quê? Porque o corretor, ele não vai conseguir interpretar o que está escrito ali. E não sabendo interpretar, não conseguindo interpretar, ele vai descontar pontos nessa parte de conteúdo. Então, tome cuidado e faça também as letras com um formato que você consiga diferenciar uma da outra. Então, tome cuidado, parece uma coisa boba, mas faz toda a diferença. Então, não é só a parte gramatical que está envolvida. A depender da escrita, você também irá prejudicar a sua argumentação textual. Outro ponto que nós vamos ver depois da letra é em relação ao respeito às margens. Aqui nós temos outro erro muito comum dentro das provas aí discursivas. Nós temos lá, por exemplo, nós temos lá a margem do texto. O que acontece? Você tem que ter o respeito tanto para iniciar os parágrafos como para finalizar. Muitas vezes o aluno, por exemplo, ele vai fazer uma separação silábica. Vamos supor que ele está separando a palavra, deixa eu só colocar um pouquinho mais aqui perto, a palavra sociedade. Aí não tem o espaço para colocar o hífen. O que o aluno às vezes faz? Coloca aqui, ou então o aluno coloca em cima da margem. E isso daqui é considerado um erro estrutural, porque você está ferindo um dos aspectos da redação. Então, o correto é o quê? É você colocar ali a palavra e deixar um espacinho para você colocar o hífen ao lado da palavra. Essa é a forma correta. Porém, se chegar na hora da prova, em últimos casos, acontecer que não caiba o hífen ao lado da palavra, a minha orientação para você, tá? Com base aí nas correções das últimas provas, é que em casos extremos, por exceção, você coloque aqui embaixo. Mas somente em exceção, não vá fazer isso no texto todo, porque você vai perder pontos. Por que eu falo isso? Porque quando o aluno coloca embaixo, né, em uma exceção, geralmente os corretores não descontam pontos. Porém, se ele mantém essa construção, aí sim você vai perder pontos. Então, o respeito à margem é muito importante. E não é somente com o hífen. Às vezes a pessoa vai escrever, ela escreve aqui, ó. Ela passa também a palavra, né, pela linha, principalmente quando é parágrafo de conclusão. Chega lá no parágrafo de conclusão, muitos alunos, às vezes, no encher linguiça ali, de querer preencher todas as linhas, começa a escrever e chega ali, não consegue terminar e coloca ali
palavras fora da margem, palavras fora do espaçamento, e isso também você tem que tomar cuidado, porque assim, ó, em relação às margens, quando esses erros, geralmente as bancas, elas descontam a pontuação, mas existe também determinados editais e determinadas bancas que, além de descontar o ponto em relação, está expresso no edital que pode até desclassificar se você fizer alguma marcação fora do enquadramento ali permitido pela banca. Então, tome muito cuidado. Vamos analisar agora outro aspecto também importantíssimo, que é muito cobrado aí pelos corretores, em relação à indicação de parágrafos. Quando nós falamos em indicação de parágrafos, o que é isso? Aqui também, ó, nós temos ali a folha do texto. Nós temos ali a folha, né, de redação. Quando a gente inicia um parágrafo, nós precisamos ter um espaçamento antes de iniciar a escrita, né? A gente tem um espaçamento para demonstrar qual que é o início de cada uma dessas estruturas. Porém, o que acontece muitas vezes em que os corretores acabam descontando pontos do aluno? Muitas vezes o aluno, ele começa o texto muito próximo da margem do texto, sem fazer a demarcação correta em relação ao início do parágrafo. E o que isso compromete? Isso compromete a estrutura do texto. Porque quando é o primeiro parágrafo, tudo bem, né? O corretor sabe que o aluno está iniciando ali o parágrafo, beleza, está começando o texto. Porém, quando você faz um espaçamento muito pequeno em relação à margem do texto, ali principalmente dentro dos parágrafos de desenvolvimento, ali pode gerar uma certa confusão. O corretor, ele pode analisar o seguinte, ele pode pensar, isso daqui é o início de uma nova estrutura, ou essa estrutura é continuação do parágrafo anterior? E nessa dúvida é onde é o momento em que você vai perder pontos em relação à construção textual, em relação à estrutura. Porque o que determina a redação? Que você tem que ter uma estrutura composta por introdução, desenvolvimento, conclusão, e esses elementos, eles são divididos por parágrafos. Então, você tem que demonstrar o início de cada uma dessas estruturas. E outro ponto importante aqui na indicação de parágrafos é também o uso de conectivos para demonstrar ali o encadeamento em relação a essas estruturas e o início dos parágrafos com letra maiúscula. Porque às vezes você pode pensar assim, ai, que bobeira falar isso. Mas existem pessoas que iniciam com letra minúscula o parágrafo, então precisa ser dito, tá? Então, letra maiúscula, espaçamento ali, né? Uma distância razoável que dê para demarcar corretamente. E outro detalhe, não faça, por exemplo, o espaçamento muito grande também. O espaçamento, né, extenso, ele também gera erros em relação à estrutura. Por quê? Porque muitas vezes o aluno deixa um espaço maior para ganhar linhas. E isso também pode afetar ali a parte estrutural do texto. Ainda falando em parágrafos, nós precisamos também lembrar da divisão em períodos. O que isso importa? A divisão em períodos. Cada parágrafo, para ele ser compreendido, para ele ter uma linguagem clara, uma progressão legal de ideias, é legal que esse parágrafo ele esteja dividido em períodos menores. Então, cada parágrafo ele deve conter no mínimo 2 períodos. E por que isso? Porque quando você faz um parágrafo com um único período, você vai prejudicar a clareza, porque você traz
traz muitas informações sem pontuação. Então, a divisão em períodos, ela também é um aspecto importante dentro da construção do texto, ali dentro da construção dos parágrafos. Então, não se esqueça, o parágrafo, ele é composto por períodos, e os períodos, né, dentro de um parágrafo, eu preciso ter no mínimo 2 períodos para manter a clareza em relação à apresentação das ideias. Outro ponto também relevante aqui, agora mudando um pouquinho o contexto, que assim gera um pouquinho de dúvida, é em relação a título. O título, muitos alunos têm dúvida. Coloco ou não coloco o título em uma redação? E a resposta é: depende. Por que que depende? Depende do edital. Existem bancas que exigem a presença do título dentro da redação. Geralmente, bancas de concursos para PM, Polícia Civil. Já bancas como o CESP, que faz aí Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, essa banca, ela não costuma cobrar o título. E você pode me perguntar, mas e se eu colocar o título, vai ter algum problema? Não, não tem nenhum problema. Porém, quando a banca ela exige o título, o que você vai... primeiro que você vai ver no edital. E depois que lá no momento da prova, se ela exigir o título, ela vai trazer um espaçamento específico para você colocar essa estrutura. Caso ela não traga esse espaçamento e a banca não exija, eu sugiro para você não fazer o título. Você não é obrigado a fazê-lo. E caso você faça, o título ele precisa ser uma estrutura bem simples. Por exemplo, vamos supor que fale lá o texto sobre violência. Você pode colocar a violência no cenário atual. Um título bem simples, com poucas palavras, nada de títulos extensos. E outra preocupação também que é preciso repassar em relação ao título é que essa estrutura você não pode colocar ela na primeira linha, porque o que acontece de erros lá dentro da redação? Nós temos ali, né, a folha do texto. E aqui vem enumerado, né, 2, 3, 4 e assim por diante. Nós temos as linhas ali do texto. Alguns alunos trazem o título aqui na primeira linha. E daí, o que acontece? A sua redação, ela não vai contar a partir daqui, ela vai contar a partir da linha 2. Então, vamos supor que você preencha as 30 linhas ali exigidas pelo edital. Só que a banca vai considerar o quê? A banca vai considerar apenas 29 linhas, tá? Ela vai considerar por quê? Porque aquela linha você utilizou para o título. E outro detalhe também que muitos alunos fazem é pular uma linha, tipo, coloca o título na linha 1 e começa a escrever o texto a partir da linha 3. Ali também nós temos outro erro, ou seja, aquelas 2 linhas também serão descontadas. E falando em linhas, já vou abrir aqui um parênteses, que o seguinte, em relação à linha, ela só é considerada linha válida quando você atinge até a metade da linha para frente. Se você deixar ali em uma linha, por exemplo, uma sílaba, uma palavra ali solta, essa linha ela não é considerada como uma linha válida. E o que isso impacta dentro da redação? Muitos textos, muitas bancas, quando elas vão analisar os erros, elas descontam os erros em relação ao número de linhas. Por isso que é importante você escrever mais, você preencher. E além disso, quando você deixa ali uma linha com uma palavra ou apenas uma sílaba, isso também impacta na estética textual, na apresentação do texto. Então, qual que é a minha dica? Se você chegar lá, que às vezes acontece, na hora de passar do rascunho para
a folha definitiva, às vezes vai sobrar um espaçamento. Então, se sobrar o espaçamento, você vai fazer aquela técnica, encher linguiça, tentar trazer algumas palavras, nem que você enrole ali um pouquinho, para você chegar pelo menos até a metade, para aquela estrutura ser considerada como uma estrutura válida. Então, tomem cuidado com isso aí. E falando também que um assunto ele vai puxando o outro, falando ali em relação à parte da estética ali textual, tomem cuidado ali com os espaçamentos, porque o que acontece? A partir do momento ali da apresentação do texto, a partir do momento que o corretor pega um texto que está com vários espaçamentos ali em relação às margens, ou assim, tem palavras ali, uma linha com uma palavra só, isso você já sai ali, o corretor ele já vai olhar ali para a sua redação ali com um olhar diferente, achando que você está enrolando. Então, a apresentação do texto é um aspecto muito importante ali para você já sair bem ali no momento que o corretor pega a sua redação. Outro detalhe também que nós precisamos comentar é em relação a rasuras, marcações e em relação a erros. Aqui nós também temos alguma perda ali de pontos em relação ao aspecto estético do texto, ou seja, em relação à apresentação. Então, vamos supor assim, ó, que você fosse escrever, né, um exemplo aqui bem bobo, vamos supor que você fosse escrever casa e você escrevesse assim, né, você errou ali a letra na hora, você estava pensando em outra coisa e acabou errando ali, estava preocupado com a prova e acabou errando a palavra casa. Se você errar a palavra, o que você vai fazer? Isso daqui, ó, isso daqui é errado. Por que é errado? Porque quando você coloca o parênteses, é como se você ressaltasse o seu erro. É como se você falasse, oi, corretor, olha aqui, ó, meu erro. Então, não se faz isso. O correto, se você errou ali, por exemplo, a palavra, você vai fazer o quê? Vai passar um traço. E por que eu estou ressaltando que é um traço? Porque tem alunos que até fazem o traço, mas eles colocam ali 2, 3 traços. E isso, quando você faz nessa formatação, você tem um erro ali em relação a rasuras, marcações e erros ali, tá? Você vai ter nesses aspectos. Além disso, o que é muito comum também que a gente encontra dentro da redação? Às vezes, a pessoa, ela vai escrever lá a palavra casa. Só que tem alguns alunos que têm mania de ficar ali passando por cima da palavra. E essa marcação demasiada ali em cima da palavra, isso daqui também é considerado como um erro. Então, tomem cuidado com isso, tá? Para não fazer esse tipo de marcação. Então, o correto é você trabalhar teve erro, você vai passar apenas um traço. E tome cuidado para não encher ali um período inteiro, né, marcando. Você pode, às vezes, anular um período, que às vezes você se perdeu na hora de passar do rascunho para a folha definitiva. Sim, pode acontecer, mas procure evitar, procure ter muito cuidado. Por isso que é importante que o aluno treine a passar do rascunho para a folha definitiva, para evitar esses erros. E por último, que nós vamos falar aqui, seria em relação à separação, né? Separação de sílabas, que é conhecido como translineação. Então, o que acontece lá na redação? Quais são os erros bem comuns ali em relação a isso? O primeiro deles, que é bem clássico que o aluno faz, é o quê? Na hora de separar ali a sílaba, o aluno, vamos supor que ele vai escrever a palavra educação. Ele faz assim, ó.
Educação. Por que que aqui tá errado? Porque eu deixei uma vogal apenas isolada ao final da linha. E isso daqui, eu digo assim, ó, que não é assim uma regra geral que todo corretor vai descontar. Mas existe possibilidade? Existe. Então, evite esse tipo de erro. Por quê? Porque aqui prejudica também a parte estética. Então, o que eu sugiro para você? Chegou ao final da linha, você percebeu que não cabe pelo menos uma sílaba? Então, você não vai deixar a vogal isolada. Deixe o espacinho em branco e escreva a palavra toda na linha de baixo. Caso você já escreveu, passa o tracinho ali, anula a palavra e escreve na próxima linha. Por quê? Porque, e daí você pode até me perguntar, mas daí vai ficar um espaçamento ali. Por mais que fique o espaçamento, o que o corretor ele vai fazer na hora que ele for corrigir sua prova? A partir do momento que ele perceber que tem aquele espaçamento, ele vai analisar a próxima palavra. Esta palavra, ela caberia uma sílaba ou então ela permitiria ali que colocasse, né, uma preposição, algo assim, né, naquele espaço? Não permitiria. Se ele perceber que não há como você colocar uma sílaba, ou então colocar ali, vamos supor que tem uma preposição ali do outro lado e você não colocou, quando ele perceber que não caberia essa estrutura, ele não irá descontar pontos. Não irá descontar pontos. Porém, se ele perceber que cabe e você deixou espaço, aí sim você perde pontos. Então, o espaçamento aqui, às vezes, ele pode até ficar sobrando espacinho, desde que esse espaço seja justificável, tá? Então, aqui, em relação à separação, outro detalhe, palavras com hífen, né? Vamos supor a palavra esquece-se, né? Vamos colocar aqui uma palavra, vamos supor que estava assim, ó. Esquece-se, daí vamos supor que tem a partícula C ali. Quando você for separar uma palavra que possua o hífen em sua composição, aí você precisa obrigatoriamente repetir o emprego do hífen na próxima linha. Então, guarde isso daí para a prova. Se houver a necessidade, se a palavra ela possuir o hífen, aí sim você vai trazer ali o outro hífen para marcar que esta palavra é uma palavra que exige o emprego desta estrutura. Caso contrário, se for uma palavra como educação ali que a gente colocou, você vai fazer normal, educação. Perceba que aqui, ó, eu trouxe somente um hífen, tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, agora, para a gente falar, ficou alguns aspectos, eu não vou passar esses no quadro, eu vou só comentar ainda alguns detalhes bem rápido que precisam também ser observados dentro da redação. O primeiro deles é a adequação vocabular. O que é adequação vocabular? Trazer palavras formais em relação àquele assunto a ser trabalhado, né? Trazer na formalidade, evitar jargões, evitar essas frases prontas, ou seja, a linguagem oral. Evite trazer o que você utiliza na linguagem oral para dentro do seu texto. Além disso, outro aspecto que precisa ser lembrado é a concisão. Seria em relação à parte do conteúdo, a economia linguística. Não ficar inventando lá dentro do texto. Fazer um texto que seja claro, objetivo e coerente com a proposta. Sem ficar fazendo ali enrolações. Porque essas enrolações, muitas vezes, elas vão acabar fazendo com que o aluno tenha uma perda de pontos em relação aos aspectos argumentativos. E em relação ao conteúdo ali das propostas ali dentro do texto, outro aspecto geral que você precisa se preocupar é cuidar para não tangenciar o assunto a ser trabalhado. Então, você precisa ficar bem atento à proposta apresentada pela banca para você evitar esse tipo de erros. Porque muitas vezes a banca, ela traz um assunto, por exemplo,
Vamos supor que a banca traz um assunto relacionado ali aos aspectos da saúde, falando da saúde de uma forma ampla ali, fazendo um recorte temático em relação a isso. Muitas vezes, o aluno, quando vai falar desse assunto, ele até traz algo relacionado ali àquela temática, porém ele tangencia, ou seja, ele fala algo que está relacionado àquela temática, porém que não é o que a banca queria. Vamos supor que a banca está falando lá sobre o Sistema Único de Saúde, falando sobre os problemas. Aí o aluno, ele vem trazendo ali alguns problemas, comentando algo ali relacionado ao Sistema Único, mas trazendo ali quais são as formas de abrangência, e não seria isso que a banca colocou lá no espelho. Ela colocou que ela queria saber sobre a deficiência do sistema de saúde. E às vezes o aluno trouxe ali falando que o Sistema Único de Saúde, né, comentando que ele é muito bom. Às vezes ele até fala alguns pontos sobre essas consequências, mas ele não fala realmente o que a banca colocou ali na proposta, e isso é chamado de tangenciamento do tema. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, para encerrar aqui, eu trouxe uma proposta, tá? Que eu gostaria, assim, de passar para vocês, só para a gente ter uma noção de como que aparece na banca de concurso. Então, aqui, ó, se vocês analisarem, eu trouxe o exemplo que apareceu na PF 2018, na prova de escrivão. Então, percebam que as propostas, elas aparecem como? Elas vêm em forma ali de texto, né? Essa proposta, ela trouxe um texto introduzindo o assunto, e além disso, ela trouxe também uma tabela em que ela compara o Brasil com os demais países em relação ao assunto a ser discutido. Então, o texto de apoio, ele é a base ali para o aluno se orientar a respeito do que a banca espera que seja discutido dentro da redação. Então, aqui, ó, nós temos uma proposta que foi repassada pela banca. Então, perceba que aqui no comando, o que a banca faz? Ó, ela coloca assim, ó. Considerando que as informações precedentes têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo. Perceba que aqui a banca ela não determinou se era um texto dissertativo argumentativo ou um texto expositivo. Então, aqui o aluno ele pode ter uma flexibilidade, tanto uma estrutura quanto a outra caberia em relação ao que está expresso aqui. Então, além disso, o que a banca trouxe? Ó, ela trouxe aqui, ó, que o tema central seria a responsabilidade penal no Brasil. Então, esse é o nosso tema central. O nosso texto, ele vai ter que girar em torno desse assunto. Aqui, ó, no comando, também ela coloca, ó, em seu texto, ó, posicione-se. O que é posicionar? É argumentar, defender um ponto de vista, ó, de forma clara e fundamentada a respeito da redução da maioridade penal. Então, em relação à maioridade penal, você é obrigado a se posicionar. Caso você não se posicione, você vai perder pontos e você vai perder ali 4 pontos. Além disso, ela pede para você discutir sobre proteção da criança e do adolescente, redução da violência e tratamento dos adolescentes em conflitos e o papel do poder público na elaboração de políticas sociais. Então, volta aqui um pouquinho para mim. Então, aqui a partir dessa proposta, o que a gente pode finalizar, o que a gente pode perceber? Que a banca ela traz um tema central e nessas propostas que aparecem com o tópico, a banca ela já direciona o aluno para o assunto que ela quer tratar. Então aqui o aluno ele deverá construir o texto obedecendo ali ao comando da proposta, o comando da banca, para ele poder ter ali a nota desejada ali na redação. Então, em relação a esse estilo textual, perceba que aqui a banca deixou também claro que ela queria um posicionamento. Apesar dela que ela trouxe ali no comando que seria um texto dissertativo,
Quando ela traz ali as regras para o aluno fazer a redação, ela coloca taxativamente que ela precisa de um posicionamento, ou seja, ela direciona ali para o texto dissertativo argumentativo. Então, em relação aos aspectos gerais da redação, seriam esses os apontamentos a serem apresentados. Eu vou encerrando por aqui e espero ter ajudado você um pouquinho aí na sua aprovação. Muito obrigada! Até mais! Olá! Seja bem-vindo à nossa aula de redação. Hoje vamos falar um pouquinho sobre estrutura textual. Vamos conhecer como que o texto dissertativo ele é organizado, porque o nosso foco aqui é nos aprofundar no assuntos a respeito aí do texto dissertativo, porque é esse estilo de texto que é cobrado aí nas provas de concursos públicos. Então, quando nós falamos em texto dissertativo, nós vamos ali subdividir essa estrutura em dois subgrupos. O primeiro seria o texto dissertativo expositivo e o texto dissertativo argumentativo. Opa, vamos arrumar aqui, argumentativo. Então, em relação a esses textos, qual que é a diferença básica, a diferença clássica entre eles? No texto expositivo, eu tenho o quê? Eu vou expor uma ideia. Então, aqui, geralmente, esse estilo de texto, ele é cobrado em forma ali de conhecimentos técnicos. A banca, ela pode explorar um assunto de atualidades, ela pode trazer um estudo de caso. Por quê? Porque nesse estilo textual, o aluno apenas vai expor algo a respeito do assunto a ser tratado. Então, ele pode aparecer nesses diferentes formatos. Então, aqui no texto expositivo, o que eu tenho? Aqui eu vou ter informações. Eu vou ter dados a respeito de um determinado assunto. Já no texto argumentativo, o próprio nome diz, você vai argumentar, você vai trabalhar ali uma defesa de uma tese, o seu posicionamento a respeito do assunto. Então, aqui eu vou ter informações mais posicionamento. E o que seria o posicionamento? Seria a sua defesa em relação a determinado assunto. Então, no texto argumentativo, as propostas, elas vão girar em torno ali de assuntos polêmicos, assuntos sociais, de grandes debates. Então, geralmente, quando a banca traz ali dentro do edital, que o texto será um texto argumentativo, você pode esperar ali um texto que venha, né, uma proposta que venha para discutir algo relacionado aí a uma questão social relevante. Geralmente algo que está acontecendo ali no momento, ou algo que aconteceu há algum tempo, que tem algum reflexo atualmente. Então, é nesse sentido que as propostas irão ali se diferenciar. Porém, apesar de nós termos esses dois subgrupos, né, nós temos ali o gênero, que seria o texto dissertativo, e ter as espécies, que seria o expositivo e o argumentativo, quando nós falamos em relação à estrutura, em relação aos elementos essenciais para construir esse texto, eles possuem a mesma estrutura. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, em relação à estrutura desses textos, a estrutura será a mesma. Os dois textos, eles vão precisar de introdução,
desenvolvimento e conclusão. Então, apesar deles diferenciarem em relação ao conteúdo apresentado, porque no texto expositivo eu vou trazer informações, eu vou trazer dados, eu vou trazer exemplos a respeito de um assunto. No texto argumentativo, eu também trago informações, dados, exemplos. Porém, o plus que ele tem, né, o diferencial desta estrutura é que ali eu vou defender uma tese, eu vou defender o meu posicionamento em relação a determinado assunto. Esta é a característica básica. Então, em relação à estrutura, que seria em relação à construção do texto, ambos, né, os textos, eles vão seguir o mesmo padrão, ou seja, eles precisam de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, quando nós falamos aqui de introdução, o que seria o parágrafo de introdução? Ele vai ser um parágrafo de apresentação. O parágrafo de introdução, ele apresenta o assunto a ser discutido dentro da estrutura textual. Aqui, nós temos ali um pequeno detalhe e uma pequena diferença entre o texto expositivo e o texto argumentativo. No texto expositivo, o que acontece na introdução? Ali eu vou apenas expor a informação, eu vou apresentar o assunto a ser trabalhado. Então, eu vou apresentar de uma forma simples e direta. Por exemplo, vamos supor que o texto fale sobre segurança pública. Eu posso começar ali. Ao se falar, né, pode até utilizar ali o esqueletinho, né? Ao se falar sobre a segurança pública, é necessário analisar alguns aspectos que norteiam essa temática. Perceba que eu só apresentei o tema ali em relação a um texto expositivo. Já um texto argumentativo, o parágrafo de introdução, ele precisa conter o que é ali dentro? A tese. No primeiro parágrafo, você já tem que mostrar o seu posicionamento a respeito do assunto. E quando eu falo mostrar no seu posicionamento, ali, o que você vai fazer? Você vai ter vários tipos, né, de propostas. Por exemplo, tem propostas que você vai poder falar se você é a favor ou contra. Tem propostas que não tem como você falar se você é a favor ou contra. Por exemplo, violência contra a mulher. Não tem como você falar se você é a favor ou contra. Então, como que você vai se posicionar? Reafirmando aquela temática. Então, dentro do texto argumentativo, em relação ao posicionamento, à defesa da tese, eu também tenho subdivisões. Porque, de um lado, eu vou ter propostas em que eu vou poder me posicionar, eu vou poder defender a minha tese apresentando um ponto positivo, um ponto negativo, se eu sou a favor, se eu sou contra. E por outro lado, eu vou ter propostas em que eu não vou ter os lados, mas eu vou ter que reafirmar a temática. Então, como que eu faria um texto, uma introdução, para mostrar meu posicionamento, por exemplo, em relação a esse que é a favor ou contra? Ali, vamos supor que o tema é descriminalização das drogas. Como que você poderia mostrar o seu posicionamento? Por meio de modalizadores. Então, você poderia começar assim o texto. Vamos supor que você é a favor. É inegável que a descriminalização das drogas deve ser aceita pela sociedade, uma vez que ela traz benefícios em relação à saúde da população. Percebe que quando eu falei que é inegável, que precisa ser feita a descriminalização, eu já demonstrei a minha opinião a respeito daquele assunto. Então, na continuação ali do meu texto, eu vou ter que defender, eu vou ter que trazer argumentos falando sobre isso. Já num texto que eu não tenho um lado
nem a favor, nem contra, eu também vou ter que me posicionar. Só que ali eu vou reafirmar o tema. Então, aquele exemplo que eu falei, violência contra a mulher. Então, você pode começar assim, ó. Infelizmente, a violência contra a mulher cresce no Brasil. Perceba que quando eu coloquei infelizmente, eu estou expondo a minha opinião a respeito do assunto. Então, é assim que vai funcionar ali, né? Você não vai colocar, eu sou a favor. Não é assim que você se posiciona. Você traz palavras que a gente chama de modalizador, que seria essas palavras, infelizmente, certamente, é fato, é inegável, é certo. Você vai trazer estas palavras que vão demonstrar o seu posicionamento a respeito de determinado assunto. Além disso, na introdução, o parágrafo tem que ser um parágrafo limpo, um parágrafo claro, né? Bem ali específico, porque ele faz parte da estrutura. Então, ali, você não vai explicar nada dentro do parágrafo de introdução. Você apenas vai trazer ali, se for expositivo, você vai fazer o quê? Você vai trazer o assunto central e citar os tópicos a serem trabalhados. Se for um texto argumentativo, você vai construir como? No primeiro período, você traz ali o seu posicionamento. No segundo período, você vai citar argumentos que justifiquem aquele posicionamento, tá? Então, é assim que você vai trabalhar ali em relação à construção desse parágrafo. Ali você não explica nada. E por que eu estou insistindo nisso? Porque muitos alunos insistem em trazer explicações dentro do parágrafo de introdução. E quando chega no parágrafo de desenvolvimento, que é o coração da sua prova, o aluno usou a argumentação lá em cima. Aí o que acontece no parágrafo de desenvolvimento? Ou ele vai repetir ideias, ou então ele vai deixar aquele parágrafo vago em relação ao aprofundamento de ideias e irá perder ponto em argumentação. Porque o parágrafo de introdução, ele não vale 4, 5, 6 pontos. Ele faz parte apenas da estrutura. Eu não estou dizendo que ele não é importante. Tanto a introdução quanto a conclusão, eles devem fazer parte da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Porém, na introdução e na conclusão, eu não vou tirar uma pontuação muito grande. Eu vou tirar onde? No desenvolvimento. Por isso que eu falo, não gaste ali tempo explicando na introdução, porque o que vai contar vai ser o desenvolvimento. Já o parágrafo de desenvolvimento, ele é utilizado para quê? Para explicação. Então, no parágrafo de desenvolvimento, nós vamos ter a explicação. E como que é essa explicação, né? Ou uma justificativa a respeito de um assunto? Tanto no texto argumentativo quanto no texto expositivo, no parágrafo de desenvolvimento, é preciso que o aluno traga o quê? Traga dados, traga exemplos, que ele justifique, além de apresentar a temática, o aluno também precisa explicar, não é só expor ali o tema, ele vai trazer o tema, como que ele vai construir? No primeiro período, geralmente o aluno vai fazer o quê? Ele vai apresentar a temática, ele vai fazer referência a um tópico, um argumento, né? Vai depender ali do texto. Ele faz a apresentação. No segundo e terceiro período, são estruturas em que o aluno vai justificar ali, vai explicar a respeito daquele assunto e, se couber, ele vai trazer exemplos e vai trazer dados. E por que eu falo de trazer exemplos e trazer dados? Porque você, a partir do momento que você traz essas informações, você vai materializar a ideia, tá? Você vai concretizar o seu pensamento a respeito do assunto. Por exemplo, falar ali, ó, nesses parágrafos de desenvolvimento, vamos supor que o tema é violência. E a banca, ali você coloca ali que a violência está aumentando. Você falar isso, você está num senso comum. Agora, você explicar que a violência está aumentando porque o Brasil é o 4º país em relação à população carcerária.
Perceba que é a mesma informação, só que ela é rica em detalhes. E é isso que vai fazer a diferença, isso que vai encher os olhos ali do corretor quando ele lê o seu texto, isso que vai diferenciar um texto que ganha pontuação de outro que não ganha. Então, aqui nos parágrafos de desenvolvimento, são os parágrafos mais importantes da sua prova. É onde você precisa demonstrar para o corretor que você entende a respeito daquele assunto a ser trabalhado. Por isso que o conteúdo é muito importante. Aqui eu até chamo a atenção dos alunos, porque assim, ó, o que acontece? A estrutura, fazer uma introdução, fazer ali no esqueletinho um desenvolvimento, uma conclusão, o aluno faz. A estrutura todos os alunos fazem. Só que qual que é a diferença? Qual que é o diferencial? É o conteúdo. É por isso que você precisa estudar o conteúdo da redação. Muitos alunos, às vezes, acham assim, ah, não, depois, principalmente quando é atualidades, ah, não, eu me viro lá nos últimos dias, eu dou um jeito. Não, não é assim. É um trabalho a longo prazo. E, principalmente, quem estuda sem edital aberto, é o melhor momento para estudar o conteúdo. Então, qual que é a minha dica se você tem dificuldade ali em escrever o texto, porque a maior dificuldade do aluno está aqui, ó, no desenvolvimento, que entra a parte do conteúdo. Retire ali um dia ali na sua grade, coloque ali para você fazer aulas de atualidades, de você ali procurar sobre os assuntos a serem discutidos, até mesmo se você vai fazer uma redação. Vamos supor que você está em um projeto de redação, ou você vai fazer uma redação para um simulado. O que eu sugiro para você? Claro que no simulado não tem como você pesquisar, mas no outro dia que você estiver em casa, que você for refazer aquela redação, pesquise a respeito do assunto, porque pesquisar é estudar. Porque se você vai mal lá na prova, na hora do simulado lá, que você não conhecia o assunto, aí você, por exemplo, pega lá umas ideias só ali no espelho que foi disponibilizado e não procura mais nada a respeito do assunto, não vai adiantar nada. Por quê? Porque você não vai ter um conhecimento a mais a respeito daquela temática. Então, é importante que você fez lá o simulado, não sabia o tema, quando você for refazer, pesquisa antes de escrever. Faça um resuminho a respeito daquele assunto para você ter guardado quando falar, porque dentro das redações de concurso, os temas, eles estão interligados. Então, às vezes, uma temática que você estudou aqui, ela vai servir para uma outra redação. Então, pesquisar não é errado. E eu falo isso com propriedade, porque é pesquisando que você vai conseguir desenvolver. Porque muitos alunos não fazem isso. Faz lá a redação, daí depois passa limpo e não vai atrás. Porque o que acontece? O que é o comum do aluno? É deixar a redação de lado. E o diferencial é o quê? É você estudar a redação para quando abrir o seu edital, por exemplo, você já está preparado ali para ela e dar foco a outras matérias, porque todo edital traz matérias novas. Então, se você está firme ali, por exemplo, na redação, sem edital aberto, quando abrir, você vai ficar muito tranquilo em relação a isso. E o parágrafo aqui de conclusão. O parágrafo de conclusão, ele é um parágrafo de reafirmação. Por que eu falo reafirmação? Aqui, ou se for um texto argumentativo, você vai reafirmar a sua tese, o seu posicionamento, né? Você vai ali reafirmar. Se for um texto expositivo, dentro ali da conclusão, você pode trazer medidas e também reafirmar, retomar o assunto principal para fazer o fechamento do seu texto. Então, agora, vamos passar aqui, eu trouxe alguns exemplos, e também vamos passar ali algumas características importantes a respeito dessas estruturas. Então, aqui de olho na tela. Então, em relação aos parágrafos de introdução, além das informações ali que nós passamos, uma das características que você tem que se lembrar
que esse parágrafo, ele precisa ser um parágrafo objetivo. Por que objetivo? Porque aqui, esse parágrafo, ele faz parte da estrutura textual. Ali, você vai apresentar o tema, então ele tem que ser bem objetivo, você não vai explicar nada em relação a essa estrutura. Então, como nós havíamos comentado, esse parágrafo é uma apresentação do tema e ele vai exigir um posicionamento se necessário. Por quê? Porque vai depender ali o estilo de texto. Se é um texto argumentativo, obrigatoriamente você tem que ter ali um posicionamento. E você vai aqui, ó, citar os argumentos. Aqui, quando eu falo citar os argumentos, por que eu estou enfatizando isso? Para você não explicar, não gastar tempo trazendo informações que podem ser utilizadas no desenvolvimento. Então, aqui é um parágrafo objetivo, em que você apresenta o tema e cita os argumentos ou os tópicos em relação ao assunto. Outro detalhe que eu esqueci de comentar em relação aos tópicos. Quando você... volta um pouquinho para mim. Quando você for citar os tópicos, que a gente trabalha ali naquele esqueletinho, né? Geralmente os alunos trabalham ali, eles trazem a temática central, no segundo período eles citam os tópicos. Pessoal, citar os tópicos não é você fazer a cópia fiel ali dos tópicos, porque tem aluno que copia tudo que está ali nos tópicos. E a introdução, ela passa de um número mínimo de linhas para um número máximo. Trazem ali, às vezes, 8, 10 linhas só de introdução. E daí, o que acontece quando você faz uma introdução muito longa? Você perde espaçamento para gastar ali nos parágrafos de desenvolvimento. Então, por isso que a gente fala que uma introdução legal, ela tem ali 4, 5... Às vezes, dependendo do assunto, até umas 6 linhas a gente pode considerar legal, tá? A gente pode considerar uma estrutura legal. Por quê? Porque daí sobra espaçamento para você utilizar com os parágrafos de desenvolvimento. Agora, imagine um texto de 30 linhas em que o aluno gaste ali quase 10 linhas só para fazer um parágrafo de introdução, que é um parágrafo que não vai dar uma pontuação alta, que faz parte somente da estrutura. Então, tome cuidado com isso. Quando você for citar os tópicos, né, que a gente percebe principalmente CESP, que os tópicos são longos, você pega as palavras-chave do tópico. Não fica descrevendo tudo que está ali, porque se você descrever, o seu parágrafo vai ser extenso, você vai perder pontos em relação... vai perder espaçamento em relação à construção dos outros parágrafos, porque você vai ter que reduzir o seu texto para colocar toda a informação. Então, vamos analisar aqui, ó, novamente aqui na tela. Então, em relação ao número de linhas, eu coloquei aqui, ó, de 4 a 5 linhas. Mas você pode, às vezes, ter 6 linhas? Pode. Tudo vai depender aqui, tem uma flexibilidade, porque tudo depende ali da temática, do assunto que você vai trabalhar em relação ao parágrafo de introdução. Mas, para você ter um espaçamento legal, né, aproveitar bem as linhas, com o desenvolvimento, o ideal é que a sua introdução ela seja pequena ali, em torno de 4 a 5 linhas. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de introdução. Então, perceba que aqui, ó, no primeiro, eu trouxe de um texto expositivo. Então, olha ali, ó. Ao se falar sobre a segurança pública, aqui, ó, eu estou fazendo o quê? Estou apresentando o tema central. É necessário analisar alguns aspectos que norteiam essa temática. Nesse sentido, cabe analisar, ó, a questão constitucional em relação a esse assunto, os órgãos responsáveis por esse trabalho e, por fim, citar a contribuição da sociedade para esse cenário. Perceba que aqui, ó, eu trouxe os tópicos, ó, o tópico 1, tópico 2 e tópico 3. E aqui seria o quê? O meu tema central. Então, perceba
que aqui é uma introdução que ela é característica para um texto expositivo, em que você só expõe a informação, você não traz ali uma defesa de uma tese. Outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, ó, perceba que aqui, ó, quando eu separo os tópicos, eu estou separando por ponto e vírgula. E por que isso? Porque o ponto e vírgula, ele deixa mais clara a informação. Porque se eu coloco uma vírgula, às vezes, isso pode causar uma confusão para o corretor, porque ele vai ter que analisar se aquela estrutura que está após a vírgula, se ela seria ali, por exemplo, continuação da estrutura anterior. Já quando você utiliza o ponto e vírgula para separar os tópicos, você mostra uma clareza, um espaçamento maior. Porque aqui é como se eu falasse para o corretor, ó, o primeiro tópico, ele finalizou por aqui. E perceba que o último eu trouxe por meio de um conectivo. Então, é mais ou menos assim. E outro detalhe, galera, volta um pouquinho para mim aqui. Outro detalhe que é importante quando você vai fazer principalmente uma introdução de texto expositivo é você não fazer a cópia fiel da proposta. Você vai parafrasear. Porque o que acontece? Às vezes, na proposta, lá no tema central, às vezes vai ter uma pergunta ou vai ter 2 pontos. E às vezes o aluno, ele vai pegar e vai fazer a cópia fiel, por exemplo, vai colocar assim, ao se falar sobre segurança pública, 2 pontos, desafios para a sociedade, vamos supor que tivesse assim a proposta. O aluno copia os 2 pontos, isso daí você perde ponto. Por quê? Porque é expresso no edital que você não pode ficar fazendo cópia fiel de proposta. Então, se você vai trazer o tema, se você vai parafrasear aquela estrutura, você não vai trazer a pontuação. Perceba que aqui eu trouxe só o tema central. A mesma coisa em relação a ponto de interrogação. Se tem lá nos tópicos um ponto de interrogação, você não vai transcrever, você vai pegar o quê? As palavras-chave e colocar dentro desta estrutura. Então, agora vamos analisar outro exemplo aqui. O segundo exemplo, ó, seria para um texto ali argumentativo, ó. Eu coloquei assim, ó. É inegável que a violência contra a mulher, ó, é inegável aqui demonstrando o quê? O meu posicionamento a respeito do assunto, ó. É inegável que a violência contra a mulher é um fator preocupante na sociedade contemporânea. Então, aqui, ó, no primeiro período, eu tenho o quê? Eu tenho uma tese. Continuando ali, ó, nesse viés conectivo sempre importante. Cabe discutir as causas, consequências e as formas de violência que atingem essa população. Perceba que o meu texto, eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar alguns argumentos. Quais são os meus argumentos? Ó, as causas, as consequências e as formas de violência que contra a mulher, e as formas de violência. E perceba que para não repetir aqui, ó, contra a mulher, eu trouxe o quê? Eu trouxe um sinônimo que faz referência a esse tipo de violência. Então, volta aqui um pouquinho para mim. Então, aqui, ó, outro ponto que eu quero chamar a atenção é em relação à argumentação do texto. Perceba que no primeiro período eu trouxe o posicionamento, a tese. E para defender essa tese, eu trouxe os argumentos, porque os argumentos que vão dar sustentação àquela tese. Então, o que eu sugiro, assim, uma dica para quem tem dificuldade ali para escrever? Geralmente, no texto dissertativo argumentativo, eu sugiro que você traga 2 argumentos. Por quê? Porque quando o aluno traz 3, claro que aqui foi uma exceção, mas quando o aluno traz 3 argumentos, muitas vezes, no terceiro argumento, o aluno, na hora de trabalhar o parágrafo, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer ideias repetidas. E isso diminui o poder argumentativo. Então, quando você for falar sobre um assunto, procure trazer 2 argumentos e que esses argumentos sejam relevantes ali para defender a sua tese, porque daí você vai conseguir explanar um pouquinho melhor, né? Vai conseguir fazer parágrafos bem elaborados, sem fazer repetição de ideias, tá? Então, essa seria aí uma dica. Então, voltando lá.
Agora vamos falar aqui sobre o desenvolvimento também, algumas características. Então, o desenvolvimento é onde seria o lugar onde você tem a nota de conteúdo. A nota da sua prova, o coração da sua prova é dentro dos parágrafos de desenvolvimento. Então, o que esses parágrafos, como que ele é construído? Assim, o clássico é você fazer uma apresentação do tema no primeiro período desta estrutura. Já no segundo e terceiro período, você vai desenvolver o tema, ou seja, você vai explicar e esclarecer sobre determinado assunto, que foi o que a gente discutiu ali. Além disso, você também pode trazer exemplos e dados. Porém, os exemplos e dados se couber, porque às vezes pode ter temática que você não tem como trazer um exemplo prático, um dado ali em relação àquele assunto, principalmente quando são assuntos mais abstratos. E em relação ao fechamento das ideias apresentadas no parágrafo, aqui eu quero chamar a sua atenção. Então, volta um pouquinho para mim. Então, no parágrafo de desenvolvimento, como ele é um parágrafo mais extenso, às vezes você não vai conseguir fazer um período de fechamento. Então, esse período de fechamento seria um período ali opcional, eu posso falar assim para você. Porque o que é importante ali dentro do parágrafo? A apresentação do tema, a explicação e, se couber, os exemplos. Isso é a base ali do seu parágrafo de desenvolvimento. Já a parte de fechamento, que seria a conclusão do parágrafo, eu oriento que você vai colocar se você tiver espaçamento. Vamos supor que você sabe falar muito sobre o assunto e ali, porque o parágrafo ele vai ter de 8 a 10 linhas a depender ali da temática a ser trabalhada. Então, se você já tem, vamos supor, se você preencheu lá com 10 linhas, 8 linhas, vamos colocar ali 8, 9 linhas, o seu parágrafo. Você não precisa fazer mais um período de fechamento. Tenta já fechar o tema ali quando você estiver terminando ali de citar os exemplos e os dados, tá? Então, o período ali de fechamento das ideias, ele seria opcional dentro do parágrafo de desenvolvimento, tá? Presta atenção, eu tô falando dentro do parágrafo de desenvolvimento, eu não tô falando que você não vai fazer uma conclusão, tá? São coisas diferentes. Eu tô batendo nessa tecla porque tem alunos que confundem isso. Então, dentro do parágrafo de desenvolvimento, você vai ter o primeiro período apresentando o tema, o segundo e o terceiro períodos para você justificar, explicar, trazer exemplos e dados, se couber. E o último período, que seria um período ali para encerramento, você só vai colocar se tiver espaço. Se não tiver espaçamento, deixa para fechar tudo lá no final, na conclusão. E em relação ao número de linhas, seria isso, de 8 a 10 linhas para você conseguir explanar muito bem ali a respeito, né, aprofundar ali a temática. Então, de olho na tela. Aqui eu trouxe um exemplo ali de parágrafo de desenvolvimento. Aqui, ó, em primeira análise, perceba que aqui, o que eu tenho? Ali eu tenho um conectivo, né, para amarrar as ideias, ó. Deve-se mencionar acerca da intolerância como uma das motivações das ações terroristas. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou apresentando o assunto que vai ser discutido nesse parágrafo. Aí, eu venho com a explicação, ó, lá o conectivo, ó. Por isso, percebe-se que a diferença cultural eleva os níveis de preconceito entre duas nações de costumes totalmente diferentes. Ó, uma informação adicional. Ademais, o desconhecimento, ó, tô trazendo exemplos, ó, o desconhecimento e a intolerância de culturas diferentes impõe, né, explicando a cultura pátria como a única seita e as demais que, ó, dei uma explicação, que destoam dos seus costumes e têm práticas diferentes, são consideradas erradas e precisam ser corrigidas.
Aí eu tô finalizando, ó. Dessa forma, né, o conectivo aqui, ó, a intolerância por culturas alheias pode provocar violência em níveis globais e assim ser uma das grandes motivações das ações terroristas no mundo. Perceba que nesse parágrafo eu fiz ele completinho. Eu trouxe a apresentação do tema no primeiro período, eu trouxe no segundo e terceiro, eu trouxe explicação a respeito do assunto, né, as justificativas para a intolerância ser uma das motivações ali. E, por último, no último período ali, o que eu fiz? Eu trouxe uma conclusão a respeito desse assunto. Então, vamos lá. Agora, parágrafo de conclusão. Volta um pouquinho para mim, só para comentar algo aqui a respeito da conclusão que eu não falei antes. O parágrafo de conclusão, eu vou dizer assim para você, que você só vai fazer um parágrafo específico para a conclusão se tiver espaço. Caso não tenha espaço no seu texto, porque você precisa priorizar o desenvolvimento, eu sugiro que a conclusão seja realizada em um período ao final do último parágrafo de desenvolvimento. Porque muitos alunos acreditam assim, ó, que tem que fazer um parágrafo inteiro para a introdução, né? Os parágrafos ali, 2, 3 parágrafos de desenvolvimento e mais um parágrafo de conclusão. Eu já oriento você diferente, que você faça o parágrafo de conclusão somente se você tiver espaçamento. Caso contrário, se você estiver precisando de linhas para desenvolver, gaste essas linhas no desenvolvimento e faça a conclusão em um período, né? Você precisa fazer sim a conclusão, só que você não precisa fazer um parágrafo específico só para a conclusão. Você precisa sim fazer o fechamento, né? Demonstrar ali com algum conectivo. Então, a conclusão é o quê? Você vai reafirmar, né, a tese, vai fazer uma retomada, porém, guarde isso. Você só vai preencher ali um parágrafo inteiro com conclusão caso você tenha espaço. Caso contrário, faça somente um período e priorize o desenvolvimento, porque é ele que vai te dar pontuação. Então, vamos analisar aqui. Então, a conclusão, as características são aquelas que nós comentamos. Retomada do assunto principal, reafirmação da tese, se houver, no caso de um texto ali argumentativo. Dentro da conclusão, o que eu posso trazer? Medidas, propostas e soluções para um problema, que seria ali uma conclusão clássica. Geralmente, o ideal de 4 a 5 linhas, mas seria aquilo que nós comentamos. Você só vai fazer isso caso você tenha ali espaçamento. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de conclusão, né? Eu trouxe alguns exemplos. Então, tá assim, ó. Por fim, cumpre ainda destacar, tá vendo que aqui eu tô trazendo ali algumas medidas, ó. Por fim, cumpre ainda destacar que é dever do Estado, conjuntamente com a sociedade, criar políticas públicas por meios de programas de orientação ao cidadão, a fim de minimizar esse cenário. Ademais, fiscalizações e o aumento do efetivo são ferramentas essenciais nesses casos. Perceba que aqui é uma conclusão bem básica, né? Trazendo ali medidas, soluções, propostas a um determinado problema. E essa segunda seria uma conclusão mais genérica. Então, tá assim, ó. Portanto, é evidente que esse assunto, por ser de grande relevância, deve ser posto em pauta pelas autoridades públicas. Esse trecho aqui, ele é um trecho genérico que você pode utilizar em várias redações. Até, vamos supor que chegue lá na hora da prova, você não tenha muito conteúdo e está sobrando linhas, utiliza esses esqueletinhos fechados, que isso irá salvar ali para manter a estrutura. Nesse sentido, ó, daí traz também ali algumas medidas. Ó. É importante que o Ministério da Saúde e da Economia crie mecanismos para a contenção desses casos, a fim de assegurar o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana. Então, volta aqui para mim. Então, aqui nós temos ali 2 exemplos clássicos de conclusão para você fazer ali o fechamento do seu texto. Então, eu vou encerrando por aqui. Espero ter contribuído aí um pouquinho para o seu aprendizado, né? E nos vemos em breve. Até mais! Fala, galera! E aí? Gostaram da aula? Então, não deixa de comentar, porque o AlphaCom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar
e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!